Agora são 7h14. A gente já chama para conversar aqui no Jornal da Manhã o vereador André Meirinho, que é do PP de Balneário Camboriú, para falar sobre a lei do plebiscito. Bom dia, vereador André Meirinho. Bom dia, Meirinho. Tá, o microfone dele está fechado, 7h14. Vereador André Meirinho vai conversar conosco agora, já falei, né, sobre a lei do plebiscito, que foi aprovada na sessão da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, deve seguir para a sanção do prefeito. Vereador André Meirinho, agora sim, bom dia. Bom dia, Saúl, bom dia, Fábio, e todos que nos acompanham na Rádio Vinoleiro. De fato, finalmente foi aprovado a regulamentação do plebiscito referendo à iniciativa popular. Estávamos a tempo querendo que fosse para a pauta, que fosse votado, até para que desse tempo, para quê? Para facilitar o encaminhar para o TRE as decisões, as ideias da comunidade e o principal, que a comunidade possa, então, em 2024, além de votar para a escolha de prefeito, de vereador, também decidir temas importantes, né, estratégicos ou polêmicos, né, para o presente e futuro de Balneário Camboriú. Certo, vereador. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Fábio. Tá, vamos lá, vamos entender como é que vai funcionar essa lei depois de ser sancionada. Assuntos polêmicos, que tipo de assunto poderá ir a plebiscito? Quem vai poder pedir esse plebiscito? Sim. Bom, os temas, eles podem ser definidos da seguinte forma. Por assinatura da comunidade, 5.000 assinaturas de eleitores. Pode ser por 2/3 dos vereadores ou pode ser pelo prefeito municipal. Nós queríamos até que fosse um pouco mais fácil, né? Nós tínhamos, o projeto original eram apenas cerca de 3.000 assinaturas e de 1/3 dos vereadores, mas infelizmente foi uma emenda do vereador Gelson, né, que deixou aí mais difícil. Então subiu aí para 5% do eleitorado ou 2/3 dos vereadores. Então, basicamente, se a comunidade for propor, né, deixando claro, tem duas formas para fazer, pode ser físico ou pela internet. No físico, se os eleitores quiserem já começar esse levantamento de alguma proposta, ou caso já tenha algum tema que estão fazendo, precisa, vamos dizer, do nome completo, o número do título de eleitor e assinatura. Basicamente isso. E se for online, a Câmara ainda vai ter um tempo, cerca de eles têm o prazo, a Câmara tem o prazo de até 180 dias, mas depois vai ter que estar uma forma na internet para qualquer eleitor criar ou subscrever, então, uma iniciativa de plebiscito, de referendo ou ainda de iniciativa popular. Tá, a Câmara vai ter 180 dias para quê, se for online? Não entendi ali. Para deixar essa opção online, para estruturar essa opção online. Ah, não passa a valer imediatamente agora. Na verdade, ainda falta, vai a redação final, vai a sanção do prefeito, e aí a Câmara tem esse tempo para estruturar. Mas a parte física, né, quem quiser fazer o abaixo-assinado lá, tradicional, no papel, várias folhas, ou quem já tem, já é possível protocolar físico, né, na Câmara. Aí não precisa necessariamente esperar por esse prazo para fazer o protocolo online. Tá. Então, a Fábio tinha pedido de temas, né? Não, e também o seguinte, ainda falta o prefeito sancionar, né, vereador? Isso, falta o prefeito sancionar. Antes de nós irmos para os temas, qual a conversa com os vereadores da base? O prefeito vai sancionar? Como é que esse projeto foi visto? Olha, Fábio, como teve uma emenda do governo que deixou mais difícil esse processo da democracia direta, que passou de ter 3% dos eleitores exigindo 5% dos eleitores, e passou de 1/3 dos vereadores, ou seja, 7 vereadores para poder propor, e passou para 2/3, ou seja, atualmente 13 vereadores, eu acredito que o prefeito deixaria de sancionar. Aliás, seria um grande contrassenso, seria um absurdo alguém que está à frente do executivo buscar, não dar essa oportunidade para a comunidade participar de forma mais direta. Lembrando que ele não é dono da cidade, né? Está lá como prefeito por mais 1 ano e meio, depois será outra pessoa, ele volta a estar como cidadão de Balneário e terá a oportunidade de votar
num plebiscito ou referendo, se a população assim definir. Uhum. Tá. Aí, além da forma física, né, que depois de sancionada essa lei pelo prefeito, a forma online, apenas daqui 180 dias é que vai ser possível, é isso? Então, até 180 dias. Até. Até. Uhum. A ideia é que a Câmara disponibilize esse espaço o quanto antes, né? A equipe de comunicação, a equipe de TI da Câmara é muito competente, então a ideia é que disponibilize o espaço no site o quanto antes. Então, para três questões. Uma, plebiscito. O que é o plebiscito? Quando a população define um tema, sim ou não, sobre uma determinada obra, como já aconteceu no passado, lá em 2001 foi votado se as pessoas eram favoráveis ao alargamento da faixa de areia. Em 93 teve um plebiscito nacional que era para definir a forma e sistema de governo no Brasil, se as pessoas queriam república ou monarquia, ou se queriam parlamentarismo ou presidencialismo. O referendo, ele é um ato depois que já existe, por exemplo, uma regra. Então, a regra, vamos dizer, o plano diretor, se as pessoas são favoráveis à regra do plano diretor, vai lá e vota no plebiscito, sim ou não. Caso seja não, ele vai deixar de estar em vigor. Já teve aquela questão das armas em 2005. Né? A outra questão que a lei também regulamenta é a iniciativa popular. O que é a iniciativa popular? A população pode propor um projeto de lei específico, né, para tramitar dentro da Câmara. Desculpa, vereador, bom dia, mas quem que pode? Quem? Eu posso chegar lá e dizer, eu estou propondo esse projeto de lei aqui, tem que ser advogado, tem que ter alguma graduação? Também 5% dos eleitores, Saúl. Tem que conseguir assinaturas. Abaixo assinado. Tem que sair catando assinatura até chegar a 5% de quem vota em Balneário Camboriú, daí sim eu tenho poder. Isso. Aí, hoje seria cerca de 5.100 e poucos eleitores. Não é difícil. Não é difícil, não. Tanto para plebiscito, quanto para referendo, quanto para iniciativa popular. Então, assim, lembrando alguns temas que já ocorreram no passado, né, de abaixo-assinado, por exemplo, nós poderíamos falar para que Taquarinhos fosse um parque ambiental, foi conseguindo mais de 13 mil assinaturas. Agora, temas polêmicos que geralmente são levantados, né? Tempo atrás, no programa de vocês, até em especial, foram feitas várias entrevistas, por exemplo, sobre a restinga na praia. Já foi levantado a questão do porto para transatlânticos e cruzeiros. E tem também um assunto ali da praia de nudismo. De nudismo, poderia, né? São assuntos que poderiam servir como pauta para por exemplo, agora querem tirar as mulheres lá do clube de mães, do local que elas já estão há mais de uma década. E aí já jogaram para o Ministério Público, o Ministério Público disse que não é, tal. Então é uma situação bem complicada, bem difícil. Inclusive, até eu já ia aproveitar e tocar nesse assunto. Tem uma reunião que vai acontecer quinta-feira, o senhor vai estar nessa reunião, a reunião do Clube de Mães com alguns vereadores? Sim, Saúl. Nós vínhamos falando falei lá no recesso, na Câmara, quando tive um tempo lá durante uma sessão, falei agora na primeira sessão do mês, exatamente sobre isso. E a prefeitura precisa deixar claro o que vai acontecer, qual o espaço que vai destinar para o Clube de Mães, já que eles dizem que eles vão reestruturar ou que vão fazer um novo projeto lá na Academia do Pontal Norte, academia que foi inaugurada no período que a prefeita era Edson Periquito, superintendente da fundação foi Santo Bernardone, e eles dizem que vão reestruturar, enfim, mas e aí, qual o espaço para as mães, que além de um trabalho social, também fazem algo importante para o turismo de Balneário Camboriú. Não, então, e depois elas estão reclamando o seguinte, que o lugar que querem colocar elas é um lugar escondido, que não vai nenhum turista. Como é que vão vender as rendas, os trabalhos artesanais? Tem uma reclamação, uma chiaceira muito grande por parte das mães e com toda a razão, né? Com toda a razão. Inclusive, parece que a prefeitura estava dizendo que era uma determinação do Ministério Público. E não é. Pois é, mas o Ministério Público... E o doutor Jean já disse, olha, não tem nada disso aqui, não. A gente não está exigindo. Então, por isso a importância dessa reunião
na quinta-feira, aí às 13h30, na Câmara de Vereadores, para que até para o Poder Executivo poder se posicionar e dizer o que vai acontecer de fato, para não deixar o Clube de Mães sem esse espaço, sem um espaço adequado, que é então, se quer fazer uma transição, então faça algo de forma adequada, converse, dialogue, não simplesmente uma notificação para sair e ainda com desculpa esfarrapada, vamos dizer assim. Agora, vereador, esse assunto, Clube de Mães, né, ele caberia aqui num plebiscito se elas conseguissem se organizar? Então, Fábio, até poderia caber, só que o que acontece? Geralmente no plebiscito, o que entra? Temas quando não há concordância da população. Por exemplo, Clube de Mães tem um espaço no Pontal Norte. Nem o governo vai ter coragem de dizer que é contra. Então, eu tenho pedido sugestões para as pessoas pedem, por exemplo, mais árvores na cidade de Balneário Camboriú, mais árvores nas avenidas, que eu concordo muito, Balneário Camboriú precisa. Mas esse não acaba sendo um ponto de discordância, né? Ou alguém é contra a árvore nas avenidas, entendi. na cidade. Mas não seria uma ferramenta de pressão, então? Não, por exemplo, a estação de tratamento de esgoto que está um caos, que há muito tempo vem poluindo a cidade. Nem o governo tem coragem de dizer que é favorável com o caos que está lá na estação de tratamento de esgoto. Ele diz que vai recuperar, que eles vão procurar. Então, acaba não sendo algo de consulta, porque 100% da população vai dizer que é o esgoto 100% com a melhor eficiência possível. Entendi. Então, seriam geralmente temas que possam ter discordância, né, de um lado ou de outra população, e que aí permitam a quem está à frente do Executivo levar a decisão da comunidade. Por exemplo, lógico, se a gente pensar de forma global, vamos falar lá no Reino Unido, quando decidiu sair da União Europeia. Sim. Plebiscito. Plebiscito, a maioria da população decidiu sair, o primeiro-ministro não concordava e ele simplesmente renunciou ao cargo de primeiro-ministro e disse, não, tem que respeitar a decisão da população, eu não concordo, não vou conduzir isso. Mas a decisão da população foi respeitada. Então, isso é importante. As pessoas passam a ter maior engajamento, entender melhor e ter responsabilidade aí também para definir o presente e futuro de Balneário Camboriú. Tá certo. Olha, vereador André Meirinho, nós vamos aguardar aí o sancionamento desta lei e trazer novamente, uma vez sancionada, para que o senhor possa explicar, para que os vários segmentos do público de Balneário Camboriú possa saber como que eles podem fazer de forma detalhada para, olha, eu quero um plebiscito sobre determinado assunto. Muito obrigado por ter nos atendido, um bom início de semana ao senhor. Obrigado, Saúl, obrigado, Fábio, e todos os ouvintes da Rádio Divino Oleiro, fico sempre à disposição. Grande abraço. Obrigado. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe as nossas outras redes sociais.